Fala, paizão, tudo bem? Aqui é o Marcos, do Jornada de um Pai Atípico. Jornada de um Pai Atípico, né? Mudamos o nome do canal aí porque quando eu criei o canal, na verdade, quando eu busquei pelo nome do canal, não tinha encontrado nenhum parecido. E aí, Diário de um Pai Atípico. Mas aí, depois que eu fiz tudo, eu publiquei o vídeo e tal, pesquisa, fui procurar pelo vídeo. E tava lá, pelo canal, aliás, e tava lá um canal chamado Diário de um Pai Atípico. Então, não quero atrapalhar o trampo de um rolê de nenhum pai que tem uma missão aí também parecida com a minha. Resolvi mudar o nome, Jornada de um Pai Atípico. Não tem nenhum canal com esse nome até então. Tem vídeos com esse nome, mas não tem canal. Então, o nome do nosso canal agora passa a ser Jornada de um Pai Atípico, tá bom? E hoje quero compartilhar com vocês aí um momento bem eu acho que o momento mais importante, né, assim, de tudo até hoje, que foi o momento do diagnóstico, né, como que foi o diagnóstico, quando que a gente percebeu, como foi receber o diagnóstico, e eu vou conversar um pouquinho com você sobre isso. Se você é pai atípico, mãe atípica, cuidador, ou de repente acabou de receber o diagnóstico, ou não, já tem mais tempo aí, né, de diagnóstico, convive com essa experiência também. Fica aí até o final para a gente compartilhar nossas experiências. Já deixe o like e se inscreva no canal para você não perder nenhum dos outros próximos vídeos. Aí. Tudo bem? Vamos lá então. Bom, para falar do diagnóstico, vou ter que voltar aí uns anos atrás, bem no meio da pandemia, mais especificamente, assim, bem no início da pandemia. Né? B tinha ali seus 3 para 4 anos. E a gente estava trabalhando em casa, home office, eu e minha esposa. Ele não estava tendo aula, né, as crianças dessa época não estavam tendo aula, principalmente da idade dele. Vez ou outra tinha uma aula online e tal, mas nada demais. E a gente acompanhava ele muito mais de perto, né? Já tínhamos relatos da escola de que havia um certo tipo de atraso em alguns aspectos. A gente já estava ciente disso. E aí a gente correr atrás por isso, porque acontece, é uma coisa normal, né? Bom, mas aí a pandemia meio que desandou tudo. Mas, por um lado, para a gente foi benéfico nesse sentido aí da questão do diagnóstico. Na verdade, a minha esposa, ela notou primeiro, né, os primeiros sinais aí, e ela começou por ela mesma a pesquisar e a entender o que poderia estar havendo com o nosso filho. E aí ela pesquisa à noite e tal, mas e até então eu não sabia que ela estava pesquisando sobre isso. Eu não sabia que ela tinha alguma dúvida em relação a isso. E aí, alguma suspeita, né? E aí um dia, a gente trabalhava um de frente pro outro, nosso filho aqui na sala mesmo assistindo TV. Um dia ela me chamou e falou baixinho: eu tô suspeitando que o B é autista. E ela já me falou com os olhos marejados e tal. E daí ela me alertou para alguns pontos ali, né, que o B fazia e que poderia apontar para um autismo. Eu não entendia, não sabia nada sobre autismo, não tinha ideia do que era autismo. E daí ela me mandou algumas coisas para pesquisar, e pesquisei, e aí a gente foi, né, checando ali, poxa, o B tem isso, 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 mas não tem isso, não tem isso, não tem isso. E aí a gente vai pesquisando na internet, e aí a nossa cabeça ela meio que vai dando um nó, essa aqui é a verdade. Né? A gente pesquisa uma coisa na internet e a própria internet ela
potencializa muito, muito o que a gente precisa, né? Sabe, precisar sobre uma dor de garganta, sei lá, a internet pode falar que você tem câncer, e na verdade é apenas uma inflamaçãozinha na garganta ali que você toma um remedinho e já melhora. Não é o caso do autismo, né? É outra coisa completamente diferente. Porém, a gente começou a perceber e eu comecei a notar também. Até então, para mim, era coisa de criança, a gente ficar rodando, não socializar com outras crianças, e ele não socializava mesmo, tinha muita dificuldade. Ele fazia muito flapping, né? De balançar as mãozinhas e bater a mãozinha na orelhinha, fazia muito. Mas isso para mim era absolutamente normal, não remetia a nada, a não ser um processo ali do crescimento, principalmente a questão da não socialização. Bom, a gente está no meio da pandemia, e ele tá na escolinha e tal, de repente não tá ali socializando por causa disso, de não ter coleguinhas por perto, de não poder ter coleguinhas por perto e tal. Mas não era por causa disso, né? Eu tentei me esquivar disso em algum momento, tentei falar, não, isso não deve ser isso. Mas a minha cabeça, ela já começou a borbulhar sobre isso, sabe? E, e aí a gente viveu uma fase bem difícil, porque a minha esposa, ela teve a própria fé, né, balançada nesse sentido. A gente começa a se questionar o que aconteceu, o que nós fizemos de errado, o que eu poderia ter feito, o que a gente pode fazer para reverter, o que, né, a gente entende hoje que não é possível. A gente pode dar de remédio. Minha cabeça era assim. E, enfim, aí a gente vive essa fase. Tem gente que chama até de luto, né? Porque luto de uma idealização, de repente essa idealização ela acaba sendo substituída por outra, ou não sendo substituída, ou morrendo, enfim. E aí eu me recuperei rápido disso. Falei, vamos atrás, precisamos ir atrás de alguma coisa que para que a gente tenha esse diagnóstico certo. Precisamos disso, né? E aí a gente começou a ir atrás. E aí o que a gente fez? Procuramos uma psiquiatra, minha esposa encontrou uma psiquiatra e meu filho foi nessa consulta com a psiquiatra e ela pediu uma série de exames clínicos, né, sangue, um exame de imagens, e um dos exames que eu não me lembro o nome agora, não me lembro mesmo, ele é bem caro, muito caro, e o plano ele não estava liberando com facilidade, na verdade ele não chegou a liberar autorização para esse exame. E daí a gente precisou abortar um pouco essa questão dos exames. Mas ela já tinha dado um encaminhamento para teopsicóloga e fonoaudióloga. Ele precisava de fonoaudióloga porque tinha um probleminha de babar muito e tal, precisava ajustar isso. Ele sempre falou, ele sempre conversou e tal, mas alguma coisa na musculatura dele ali, ele não conseguia segurar e acabava babando muito. Bom, e aí fomos, né, atrás das terapias, conseguimos pelo plano, e ele fazia 2 vezes por semana, mas era pouco, sabe, era 30 minutos por dia, cada uma, e aí, tipo assim, são 30 minutos, mas que se você coloca na ponta do lápis, tipo, é, é, dá 20 minutos, né, você tem, sei lá, 5 minutos que atrasam entre um e outro, e aí você tem que terminar mais cedo para pegar o outro, para liberar, enfim, acaba sendo muito pouco essa questão da terapia, né? E a gente não estava vendo tanto resultado, e eu falava com minha esposa, a gente precisa avançar nisso e tal. E ela também, né, concordou.
E a gente deu uma parada nas terapias e a gente falou, olha, precisamos do diagnóstico, né? A gente não tinha diagnóstico ainda. E aí foi que a gente procurou uma psicopedagoga. Encontramos uma psicopedagoga muito boa aqui em Belo Horizonte. E, e a gente, por fora, né, sem plano, a gente acabou fazendo esse processo de avaliação para que ela pudesse nos dar um diagnóstico. E aí foram várias sessões com ela, vários desafios que ele teve que passar, várias atividades ali para ela conseguir determinar o grau e se havia algum outro ponto ali de que ele precisava ser tratado também, né? E aí a nossa jornada do diagnóstico também passa por isso. Chegou o dia do diagnóstico, foi um dia que eu particularmente fiquei entre o alívio e o que vamos fazer agora, né? Aquele ponto que a gente fica assim, tá, e aí o que vai acontecer? A psicóloga, a psicopedagoga chamou a gente, né? A gente já tinha marcado com ela e ela mostrou um relatório muito detalhado de tudo que ela fez com o B, de todas as percepções, de tudo que ela entendeu dele. Um relatório bem grande, inclusive. E ali ela apontou, né, realmente o autismo flutuando ali, numa réguinha ali, ela colocou entre o 1 e o 2, em alguns momentos 1, em outros momentos ele foi para o 2, mas aí voltava rapidamente para o 1, basicamente a explicação, né, resumindo a explicação. E também um TDAH de nível máximo, nível severo, detectado no B, e isso a gente imaginava que teria alguma coisa, mas não sabia que esse era o severo. Então ele tem autismo nível 1 e TDAH severo. Então quando ela falou aquilo ali, para mim, como eu disse, né, para mim foi um alívio de ter recebido finalmente, né, esse diagnóstico, de ter acabado com qualquer dúvida, para mim, para minha esposa. E ali a gente já saiu com encaminhamentos dela e planos aí para evolução do B. Bom, e aí, com isso, né, o B agora ele é acompanhado por uma neuropsicopedagoga e ele conseguiu evoluir muito na escola. Os atrasos, né, ele tem atrasos de desenvolvimento, principalmente coordenação motora, mas a gente consegue equalizar isso agora muito bem. Então ele tem dificuldade de escrever, mas ele consegue raciocinar tal como as crianças da sala hoje, da mesma idade dele, da mesma sala. Mas um ponto que eu queria trazer aqui, na verdade 4 pontos, né, eu até cheguei a anotar aqui para passar para vocês. Olhando lá para trás, tudo, a gente tira lições, né? E a primeira lição que a gente tira é que vocês confiem na intuição de vocês. Se vocês perceberem que alguma coisa está diferente, que o crescimento do seu filho, da sua filha não está adequado ali com o que cada idade deveria estar fazendo, se percebe algum atraso, se percebe alguma sinalização de uma falta de comunicação com os coleguinhas, socialização, não olhar nos olhos, enfim, isso não é só para autismo, qualquer outro tipo de percepção que vocês tiverem, não deixem de procurar um diagnóstico, não deixem de ir atrás de um diagnóstico. É muito importante, por mais que não tenha nada, que seja só ali um pequeno atraso de desenvolvimento, mas vocês vão ter certeza de que está tudo ok. O segundo ponto é a internet, né? Ela é uma ferramenta muito boa, mas ela não é médica, ela não é psicóloga, ela não vai ser a pessoa que vai te dar a resposta, porque o autismo é um espectro. Né? E quando a gente fala de espectro, a gente está falando de uma caixa onde cabem várias bolinhas ali
em cada lugar, um retângulo onde cada bolinha tem o seu lugar, algumas estão fora, algumas estão dentro, e cada autista ele tem essas bolinhas encaixadas aí em algum lugar do espectro, né? Ou não, pode estar do lado de fora também. E a internet ela não vai te dar esse resultado do seu filho, ela não é capaz disso, né? Então, é uma boa ferramenta. A gente conseguiu entender algumas coisas por lá, claro, principalmente no início, mas ela também precisa ser usada aí com um pouquinho de moderação nesse caso. O terceiro ponto é que vocês não se culpem, vocês não fizeram nada de errado no, no parto, no nascimento. Ele não é assim que ele caiu e bateu a cabeça, ele não é assim por nenhum outro fator. Ele, o seu filho, ele tem autismo, ele vai ter alguma outra coisa, porque foi assim, né? O destino quis assim, eu falo como cristão, né? Acredito que Deus ele faz essas coisas acontecerem e a gente vai lidar com isso. Não se culpem por isso, também não culpem Deus por isso, mas talvez seja a primeira reação, né? Da gente se culpar, e da gente culpar alguém, e da gente, enfim, transferir essa responsabilidade para outra pessoa, mas não é responsabilidade, não é culpa, não é algo que deveria ser de vocês, e não, e consequentemente, se ela não existe, ela não pode ser transferida para ninguém. Então é isso, não se culpem. E o quarto, o diagnóstico ele não vai definir quem é seu filho, sua filha, né? Se você ama, continuará amando. Eu acho que é algo até um pouco especial, assim, porque desde quando descobri, né, a gente descobriu o autismo, a gente passou a amar muito mais o Bernardo do que antes. Não que a gente não amava, mas assim, a gente pegou essa responsabilidade assim, com muito amor, sabe? De dar o suporte para ele e de ir atrás e entender como que ele está se desenvolvendo, de, de dar suporte para que no futuro ele olhe para trás e fale aquilo tudo valeu a pena, né? Acordar cedo para ir numa terapia ou ficar até mais tarde em outra terapia, enfim, valeu a pena, né? Então, são lições aí que a gente tira do que a gente passou, da nossa experiência. Bom, é isso. Por hoje, vou ficando por aqui, mas quero que você saiba que você não está sozinho, pai. É um momento delicado às vezes, mas você não está sozinho. Independente do nível, né, de autismo que seu filho tenha, busque ajuda, assim, busque amigos, busque pessoas que têm que também são atípicas, né, ou pais de atípicos, para que vocês possam se relacionar e ouvir experiências, trocar experiências. E essas experiências, se vocês quiserem colocar nos comentários aí abaixo, eu vou ficar muito feliz de ler e responder cada uma delas, porque vale muito essa troca, né? Essa troca de informações, essa troca de experiências. E quando eu converso com outros pais, a gente, poxa, tem conversa para horas ali, da gente ficar falando dos nossos filhos e tal. Então conte pra gente essa experiência, eu vou gostar muito. Quem sabe no futuro a gente não cria aí uma comunidade virtual, que seja um grupo de WhatsApp, alguma coisa assim, pra gente continuar trocando informação. Tudo bem? Então ficamos por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar também sobre o andamento dessas terapias. Vamos falar um pouquinho aí também sobre o desenvolvimento dele aí depois do diagnóstico, tá bom? Um abraço, fica com Deus.